movem o mundo. Você está preparado? Somos a Serasa Experian, o maior banco de dados da América Latina. Com expertise global, transformamos dados em informação que ajuda consumidores a prosperar e empresas a tomar as melhores decisões em marketing, crédito, cobrança, autenticação e prevenção à fraude. Nosso propósito? Explorar o poder dos dados para construir uma sociedade mais justa e um futuro melhor para todos. Serasa Experian. Dados para gerar resultados. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao CMS Business Revolution Week 2020. Eu sou a Alessandra Freitas e sou Conference Manager aqui do CMS Grupo Brasil. Estou aqui para apresentar para vocês mais um conteúdo de peso na nossa Semana da Vanguarda do Ciclo de Crédito da Inovação Financeira. Chegamos ao 4º dia, ufa, né? Já tivemos uma palestra ao vivo hoje pela manhã e agora estamos na palestra do horário do almoço. Então, se vocês estão aí almoçando e nos acompanhando ao vivo, aproveitem para participar. A gente tem um montão de conteúdo, a nossa agenda está recheada. Aproveitem tudo, até amanhã dá tempo de ver e rever todos os conteúdos ao vivo que já passaram, os que vão acontecer e também os à la carte. É uma oportunidade única de ver reunidos aqui na CMS 365 conteúdos das mais altas qualidades. Bom, antes de passar para o painel, eu vou falar uma dica rápida, que é dos sorteios. Nós falamos ontem dos sorteios, eu não vou detalhar aqui os prêmios. Quem tiver curioso, vai lá nos stands, dá uma olhadinha, que os nossos patrocinadores estão proporcionando sorteios para quem trocar o cartão de visita. Lembra que no evento ao vivo a gente passa nos stands para dar uma olhadinha nas novidades e deixa o nosso cartão de visita? Então, aqui na nossa plataforma também é possível fazer essa troca. Então, interajam, façam bastante networking. E aproveitem todos o que a gente preparou. Bom, vamos falar do painel, né? O resultado dos sorteios vai acontecer no mural do nosso lounge. Se você ainda não conheceu o lounge, dá uma passadinha lá para conhecer. E vamos falar desse painel de tecnologia, estou super curiosa. RCS, o substituto do SMS e as inovadoras oportunidades de se relacionar com consumidores. E nós trouxemos aqui o Lucas Amadeu, Head da Vivo Ads, Vivo. Bem-vindo, Lucas. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que é tão relevante e com convidados tão especiais aqui. Bacana. Vou convidar também, então, o Silvio Pegado, Head of Business Development Messaging na Latam Google Brasil. Olá. Boa tarde, Alessandra, obrigado pelo convite. Pois é, o nome é complicado mesmo, né? Nem eu sei também o que isso quer dizer muito, mas obrigado. Um abraço aí também, pessoal das operadoras também, meus parceiros também, todos que estão aqui nesse painel. Meu vídeo travou. Eu vou convidar também o Fábio Maeda, diretor de Serviços Digitais e Inovação Móvel da Claro. Oi, boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com os meus colegas aqui também junto. Bacana, Fábio. Vou convidar também o Walter Wolff, gerente de produtos da Oi Soluções. Oi, Alessandra. Tudo bem? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui dividindo o painel com figuras tão ilustres desse segmento. Bacana. E para moderar esse time de peso e tentar extrair o máximo do conteúdo e das suas experiências, eu convido o Matheus Casanova, CEO, CTO, CPO da PG+.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandra. Obrigado a você, ao Pablo, ao CMS pelo convite. É um prazer aí estar dividindo esse tempo, esse espaço aí com esse time de feras aqui. Obrigado. Bacana, Matheus. Eu vou deixar então a palavra com você. Bom painel. Tá ótimo, então, Alessandra. Obrigado. Bom, novamente, obrigado então a todos que estão nos assistindo aqui no Business Revolution Week 2020. Esse ano num modelo completamente diferente, né? Totalmente digital. Obrigado novamente ao time do CMS pelo convite, a oportunidade da gente falar um pouco de inovação e trocar um pouco de experiência nesse painel. Bom, painel de hoje, como a Alessandra comentou, nós vamos falar sobre a RCS, o substituto do SMS, e as inovadoras oportunidades de se relacionar com os consumidores. Bom, antes da gente abrir com as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de começar com uma breve contextualização do RCS, e é lógico, o Silvio, não só o Silvio, mas todos como especialistas no tema, fiquem à vontade de complementar. Mas em agosto desse ano foi anunciado pela Claro, Oi, Vivo, TIM e Google o lançamento oficial do RCS no Brasil. O Brasil é o primeiro país no mundo a ter todas as grandes operadoras juntas oferecendo o RBM, né, a versão corporativa do serviço de mensageria RCS. O RCS é um protocolo de comunicação, né, funciona da mesma forma que o SMS, utilizando a infraestrutura das operadoras de telefonia. Diferente de outros serviços de mensageria, como WhatsApp, Telegram, iMessage da Apple, Facebook Message, enfim, que funcionam de forma centralizada, né, ou seja, quando eu mando uma mensagem para você, essa mensagem, no caso do WhatsApp, vai lá para o servidor do Facebook, este procura na rede e manda mensagem para você. E esse modelo centralizado ele tem alguns problemas, né? A primeira é que as duas partes elas precisam ter o mesmo aplicativo. Se eu não tenho WhatsApp, eu não consigo me comunicar com você e vice-versa. O outro problema é que as empresas que controlam esse serviço, né? Essas empresas elas podem mudar a regra, as condições a qualquer momento, pode tirar a criptografia, enfim. E agora vamos esquecer um pouquinho mensageiros, vamos pensar só no e-mail mesmo, né? O mais convencional, né? Se eu tenho um Gmail, você tem um Outlook, a gente consegue se falar normalmente. E isso é viabilizado porque a gente tem um protocolo no meio. E voltando ao SMS, o SMS ele funciona da mesma forma. As mensagens podem ser enviadas de um telefone para o outro, né, em qualquer parte do mundo, pois existe esse protocolo de comunicação. O problema do SMS é que ele é simples, né? Tecnicamente, ele não permite mandar mensagens com mais de 160 caracteres, mandar imagens, áudios e tudo mais. O que o RCS fez, na verdade, então, foi juntar o melhor dos dois mundos, né? Ele pegou esse modelo descentralizado que nós temos no SMS e adicionou features, funcionalidades desses outros aplicativos de mensageria, né? Permitindo, assim, envio de imagens maiores, envio de texto, vídeo, áudio, botões, carrosséis, enfim. Bom, contextualizar um pouquinho aí do que é o RCS ou o RBM, para quem não está familiarizado ainda com esse canal, com esse termo, com esse protocolo, vamos começar então com a nossa rodada de perguntas aí com o nosso time. Bom, sempre que surge uma nova tecnologia, nesse caso um canal de comunicação, cria-se um cenário de canibalismo, né? Como se não pudessem coexistir. E, nesses casos, fala-se muito que o RCS ele vai substituir o SMS. Eu direciono aqui para o Fábio, para o Lucas, para o Walter, né, como representantes das operadoras aí. Na visão de vocês, essa afirmativa ela é verdadeira? Ou nós podemos considerar que os dois modelos, os dois serviços, né, continuarão existindo, cada um com suas características e aplicabilidades? Matheus, o que eu acho é que o SMS ele ainda continua existindo, principalmente no mercado cliente final para um cliente final. Agora, quando a gente começa a pensar no RBM, que é a comunicação das empresas para um cliente final, eu acho que o RCS ou o RBM ele é uma plataforma complementar ao SMS. O SMS ainda tem muito valor
como uma ferramenta informativa. Então, por exemplo, um banco avisando o cliente de uma transação que ele teve no cartão de crédito, um médico enviando para um cliente um lembrete de uma consulta que ele vai ter. Agora, o que o RCS agrega? Ele agrega um caráter transacional e multimídia, que ele é complementar ao SMS. Igual você comentou, poder ter vídeos ou um carrossel e poder fazer a transação no próprio RBM ou no RCS já é um diferencial que o RCS possibilita, mas tem muitas limitações. Por isso que o RCS ele é uma ferramenta complementar ao SMS no mercado B2B, ou no mercado empresa comunicando direto com o cliente final. Perfeito, exatamente, Maeda. Eu queria complementar aqui, acho que é importante a gente dar também uma dimensão do mercado de SMS atualmente, né? Muita gente que pode estar assistindo pode estar pensando, mas, gente, eu dificilmente uso o SMS peer-to-peer, eu dificilmente uso o SMS para falar com meus amigos, com meus familiares, né? Agora, o SMS ele tem um peso muito importante na comunicação das empresas com os clientes. A gente, claro que não pode abrir valores aqui de faturamento, nem de volume de mensagens, mas é um mercado gigantesco. O SMS ele é uma ferramenta fundamental para a comunicação das empresas com os clientes, principalmente quando a gente está falando do transacional, né? Aquela confirmação de compra, aquele status do delivery, da compra que você fez. E agora, por conta da pandemia, a gente sabe do crescimento que aconteceu no mercado de e-commerce e isso acompanhou no mercado de SMS. Hoje, quando a gente fala do volume todo trafegado de SMS, mais ou menos 70% é transacional. São confirmações de compra, é uma coisa que não depende ali de uma interação do cliente, é simplesmente informativo. Então a gente acredita que no curto prazo esse mercado vai se manter no SMS, até porque a gente tem uma diferença de bases, né? O RCS ainda tem uma penetração menor, a gente começou agora a alavancar, e isso até em parceria com os fabricantes, a gente está fazendo um esforço conjunto das operadoras com os principais fabricantes de aparelhos do país e o Google para ampliar o mercado de SMS, mas hoje ele ainda tem uma atuação mais restrita. Então quando a gente fala de uma mensagem de marketing, uma coisa mais vendedora ou de atendimento, o RCS ele sim é muito poderoso e a gente acredita que ele vai ter ele vai abocanhar esse mercado muito rápido, mas a gente acredita que para o transacional ainda leva um pouco mais de tempo, então ainda tem espaço sim para o SMS. Bacana. Walter. Sim, estou de pleno acordo aqui com o Lucas e com o Fábio. Sabe que falar por último aqui é mais ou menos só concordar com o que já disseram, porque o conteúdo que foi colocado antes aqui está perfeito. Eu só quero reforçar um ponto que, como ele é mais atraente visualmente, você pode usar imagens e vídeos, e tem o lance do carrossel, que o Fábio falou também, isso vai facilitar com o tempo você concluir as transações. Então, o RCS deve ter um nível de conversão na venda maior do que o SMS no médio prazo. No curto prazo, exatamente o que o Lucas falou, a transação ainda vai ser muito feita baseada em SMS, vai demorar um pouco para migrar, mas esse é o caminho natural. O RCS ele é mais atrativo, eu acredito que ele veio para ficar assim, no segmento corporativo, com certeza. Bacana, bacana. Eu queria ainda continuar nessa linha de coexistência, substituição, enfim, né? Quanto ao SMS ficou bem claro, né, para a gente. Agora, nessa linha ainda, o RCS a gente pode considerar que ele acaba rivalizando, né, principalmente, eu entendo, com o WhatsApp, né? Quais as vantagens, eu ainda continuo com o Fábio, Lucas e Walter, daqui a pouco vou chegar aí no Silvio, mas quais as vantagens e desvantagens vocês enxergam do RCS com relação a esses serviços, esses outros serviços de mensageria, principalmente o WhatsApp, né? E quais são os diferenciais competitivos que o RCS acaba realmente tendo? Começa aqui? Pode ser, pode ser. Nessa aí o Silvio tem que ajudar também, hein? A gente tem, obviamente, uma interface muito mais rica quando você fala do RCS, né? Claro que o WhatsApp ele conta com uma vantagem muito grande no mercado, que é a penetração dele, ele conseguiu crescer muito rápido aqui no Brasil e a maior parte dos usuários de celular, sim, usam o WhatsApp, mas com o RCS a gente tem uma interface gráfica muito mais rica, então isso possibilita comunicações de marketing, principalmente, muito mais poderosas para as empresas. Você consegue, por exemplo, criar um carrossel ali, quando você está falando de e-commerce ou de ações de retenção de cliente, um carrossel com imagens e com links específicos para você direcionar o teu cliente para próximas ações. Então, você está falando, por exemplo, de e-commerce, que a gente sabe que grande parte do nosso público deve ser um público de decisores de e-commerce que precisam de interfaces ricas e que principalmente gerem resultado para suas campanhas.
O cliente, por exemplo, que acabou de comprar uma televisão, em vez de mandar uma confirmação simples pelo WhatsApp, como acontece hoje, simplesmente ali com status e com prazo da entrega, ele pode mandar essas informações e mais produtos similares que pessoas que compraram aquela televisão podem comprar, sejam cabo, sejam assinaturas de serviços, garantia estendida, o que for. Então ele consegue gerar, inclusive, upsell de uma forma natural e orgânica para o cliente, que a gente sabe que isso é cada vez mais importante no marketing, né? Você não ter aquelas campanhas invasivas, mas sim você prestar um serviço e que de alguma maneira você gere benefício para o seu cliente. Então acho que esse é um ganho importante do RCS. Ótimo, Lucas. Fábio, Walter? Eu concordo bastante com esse ponto do Lucas. Eu, particularmente, sou bem fã, principalmente dessa parte do carrossel. É uma ferramenta que você consegue rodar para a esquerda ou para a direita e ver mais opções. E de todas as campanhas que a gente fez, o que a gente tem percebido o carrossel é o mais efetivo, é o que mais gera conversão. Então, essa capacidade multimídia, principalmente do carrossel e um pouco também do vídeo e outras funcionalidades multimídia, esse é o grande diferencial que o RCS permite. Bacana. Ótimo, muito bons pontos. Eu só queria adicionar mais um ponto, que é a facilidade de você lançar essas campanhas usando o RCS. Quem já tentou lançar uma campanha via WhatsApp aqui sabe, né, as etapas que você tem que fazer, sabe a burocracia que sabe como é complicado para você finalmente conseguir colocar uma campanha no mercado. No RCS isso vai ser bem mais fácil. Então, essa agilidade de você lançar essas campanhas, com certeza vai ter um retorno maior. E isso ajuda também em cima da atratividade, em cima do uso do carrossel, em cima do retorno que você tem para a marca. Essa grande agilidade aqui do RCS também é fundamental. E aí eu vou pular também aqui, senão o Walter falar que não falou nada, e é justamente você agora o último, né, a falar, então vocês já falaram tudo já, e eu sou, primeiramente aqui, o provedor da tecnologia, né, com vocês, com os operadores de oferecer isso para o mercado. E aí o que eu vejo que é muito interessante, que eu vejo como soluções complementares, né? Então você começa a usar casos de uso, são bem complementares, né? Qualquer outro de os OTTs, né? O RCS. Então o RCS ele está trabalhando muito forte os casos de uso de SMS, que são casos de uso, Matheus, muito focados justamente onde a marca ela inicia a conversa, né? Então a marca manda notificação. Então, e aí, então, são casos de uso bem específicos, bem únicos, né? Onde tem toda a facilidade que o SMS tem hoje de enviar mensagem livremente. E aí, obviamente, quando se aquele usuário no final, ele tem capacidade, né? Ele tem a capacidade de receber o RCS, a marca pode tomar decisão, não, nesse caso aqui, que ele tem RCS, vou mandar um RCS para ele. Então, é bem interessante. Só esse complemento aí. Perfeito. Eu queria aproveitar, então, acho que o Silvio consegue nos ajudar. O Walter tocou num tema interessante, né, que é justamente, eu não digo burocracia, né, mas o trâmite, o processo da gente fazer uma campanha no WhatsApp, ela é mais custosa, né? Eu queria que o Walter continuasse, e acho que o Silvio pode depois complementar com como funciona esse processo, mas, Walter, consegue compartilhar um pouco da tua experiência, o que tu viveu recentemente com relação a esse processo de solicitação de conta, ativação de conta, enfim, de uma campanha em cima do RCS? Tem alguns casos que a gente fez aqui interessantes para a gente comentar aqui também. Até antes dessa apresentação, eu pesquisei alguns números para compartilhar. Mas, por exemplo, a gente fez uma campanha agora com o governo do Nordeste também, que teve um resultado assim, extremamente positivo. Acho que talvez tanto para o cliente quanto para nós. Talvez uma coisa interessante para destacar dessa experiência foi que a gente aumentou a conversão do pré-pago para o pós-pago. Então, as pessoas realmente trocaram para o pós-pago para acessar o serviço de RCS. Foi uma campanha piloto aqui. Infelizmente, eu não tenho os dados aqui para compartilhar, mas foi uma experiência que indicou que estamos indo no caminho certo, né? E é daí que vem minha impressão, que o processo de lançar campanhas pelo RCS é mais ágil. É mais ágil para acionar a campanha do ponto de vista do cliente, é mais ágil internamente para a gente colocar a campanha no mercado no ponto de vista da operadora também. Então, isso ajudou bem. Comparado com as outras experiências que eu tenho, é o que você falou, o trâmite é um pouco mais custoso. Assim. Silvio, vocês querem complementar? Como é que funciona hoje, Silvio, quando uma empresa ela tem interesse em aderir ao
canal RCS, enfim, ou RBM, para tratar da comunicação da sua empresa? Os seus clientes, enfim. Não, perfeito. Como é que funciona? A gente tem que trabalhar essa parceria com as operadoras, né? Então, isso é importante, o papel, né? Então, o papel que a gente tem no Brasil hoje, onde o Google entra muito na parte tecnológica, né? Então, a gente faz a parte de advocate, né? A gente ajuda, evangeliza, e justamente a gente dá suporte na usa API da tecnologia. Enquanto que as operadoras, elas ficam na parte comercial, né? Então, elas fazem aí, ela é muito próximo, para ficar bem mais fácil, tudo mais fácil, o processo todo, é bem próximo do SMS hoje, né? O mercado de SMS hoje corporativo, né? Onde os parceiros se conectam, compram das operadoras o tráfego, né? E aí as operadoras têm toda essa, faz a parte comercial de contrato com eles. Então fica nessa parte onde, então, justamente, como a gente está trabalhando hoje, a gente selecionou alguns parceiros, né? Isso muito mais operadoras selecionando parceiros, né? A gente faz o onboard tecnológico desses parceiros, e aí justamente nessa fase inicial para começar a trabalhar esse funil, né, pipeline, começar a entender, apoiar os parceiros. E geralmente os parceiros são parceiros que estão trabalhando nesse conceito de omnichannel, né? Eles não estão conectados com o RCS, estão conectados com todos os canais, que a gente acha interessante, né? Eles estão representando aí as marcas, né, as grandes empresas que estão justamente conectadas com todos os tipos possíveis de canais, e a gente acha que isso é interessante. Para cada caso de uso, ele pode usar um canal diferente, né? Perfeito. Olha só aqui, enquanto o Silvio falava, eu mandei um texto perguntando qual foi o resultado da campanha. A conversão usando o RCS foi 7,8 vezes maior do que usando o SMS, nesse teste que a gente fez no Nordeste, né? Então, esses são valores assim, expressivos. E eu acho que vale complementar aqui também, porque hoje existe uma série de restrições para você iniciar campanhas no WhatsApp, por exemplo, né? Você tem todo aquele processo de aprovação de templates, toda aquela série de regras, de condições, e acaba limitando muito a possibilidade do anunciante. Então, como a gente teve a oportunidade de, aqui no Brasil, desenhar essa régua de ativação e essa régua de entrada das marcas para o RCS, a gente, todos nós, como também profissionais de marketing que compram campanhas e que conhecemos das necessidades de gerar negócio, a gente procurou criar um modelo que fomente, de fato, resultados, que as marcas tenham mais flexibilidade para usar o canal a favor do negócio, claro que sempre respeitando a privacidade do cliente, trabalhando de uma forma que não seja invasiva, que de fato gere benefício para o cliente, mas que permita a geração de negócios e que permita que o ROI da campanha aconteça, né? Então, tanto o modelo comercial quanto o modelo de go-to-market, como o Silvio comentou, a gente procurou criar um modelo muito parecido com o modelo do SMS, que já é um modelo bem estabelecido, um modelo bem sucedido, né? Quando a gente fala da quantidade de mensagens SMS trafegadas no A2P por mês, é uma quantidade muito grande. Então, a gente procurou juntar os ecossistemas para tornar até mais transparente e simples a relação para as marcas. Uma marca que já compra SMS com o broker, ela pode utilizar o mesmo canal que ela já tinha, a mesma interface, para passar a comprar também o RCS. Como o Silvio comentou, você consegue virar a chave muito fácil. O cliente que é elegível ao RCS, você manda uma mensagem mais completa, com mais informações, e para o cliente que ainda não está com essa tecnologia disponível, você vaza pelo SMS. Então, eu acho que torna um pacote de comunicação muito interessante para os anunciantes, fora a questão de preço, né? A gente sabe que o WhatsApp ainda tem uma questão comercial que dificulta muito a compra em escala dele, você tem uma questão, muitas vezes, de uma compra em dólar, você tem modelos de sessão que são mais complexos, e no caso do RCS, a gente criou modelos justamente para fomentar o mercado. Inclusive, fica o convite aqui para os anunciantes testarem, experimentarem, porque todos os testes que a gente tem feito dentro da operadora têm sido muito bem sucedidos. Perfeito. Aproveitando, vocês teriam, eu sei que o Walter já trouxe um número aí relacionado à conversão, mas vocês teriam os números que a gente tem hoje no Brasil de mensagens RCS que estão trafegando, né? E mesmo um comparativo dessa conversão, que o próprio Walter colocou ali, já um número, mas conversão principalmente comparado com SMS? Não sei se o Lucas e o Fábio têm esses números também, ou o Walter que você A base compatível com a RCS aumentou muito. Ela mais que dobrou nos últimos 3 meses. Muito porque os fabricantes entraram junto com a gente nessa. Então, todos os novos aparelhos dos principais fabricantes já estão vindo com RCS embarcado. Então, aquele aplicativo lá de SMS, ele é um aplicativo de SMS compatível com a RCS. Então, o que está acontecendo? Todos os novos aparelhos já estão vindo com RCS, já estão
compatíveis, e os clientes que tinham aparelhos que vieram antes, quando eles atualizam o software, ele está embarcando o RCS, ou seja, o cliente, a base está crescendo muito. Então, a quantidade de envios de RCS aumenta muito, ainda é um número interno nosso, mas ele está crescendo bastante, principalmente pela compatibilidade de aparelhos. Tá? Quando a gente fala de conversão, acho que dá para separar algumas conversões. Aquele dado que o Walter chegou é muito legal, mas acho que também tem algumas fases para a gente conseguir chegar numa conversão que ele comentou de 7,8. Por exemplo, se você faz um RCS muito simplificado, só enviando uma imagem e com um link para uma web, alguma coisa assim, a conversão é muito menor. Muito menor do que... É melhor do que o SMS, mas não chega nos 7, 8 vezes que o Walter comentou. Quando você passa a ter um carrossel, daí ele já aumenta. E quando você consegue juntar o carrossel com um bot ou fazendo a transação dentro do próprio RCS, daí a conversão é muito grande, que daí a gente consegue chegar em números muito parecidos com esse que o Walter comentou. Então, quando você tem um pacote completo de ter um carrossel, um bot por trás, que o cliente consiga fazer toda a transação dentro do próprio RCS sem mudar de ambiente, daí a conversão acho que é o máximo que a gente consegue ter. Bacana, Fábio, bacana, muito bom. Pessoal, eu queria aproveitar, estão chegando algumas perguntas aqui, eu já vamos interagindo e respondendo ao pessoal que está assistindo. A primeira pergunta que chegou foi, o processo de contratação será semelhante, contratação do RCS, será semelhante ao SMS, sendo necessário um contrato com todas as operadoras? É possível realizar um envio massificado? E o tempo de envio é semelhante? Então, quem está assistindo quer saber como funciona o processo de contratação do RCS, né? Se ele precisa fazer o alinhamento com todas as operadoras, e se é possível fazer o envio massificado, e o tempo também de envio dessas mensagens. Isso aí eu acho que eu posso responder aqui, mas isso aí também acho interessante as operadoras, então acho que eu cheguei a explorar um pouco antes, né? Eu cheguei a adiantar que a gente fica no papel muito tecnológico e justamente as operadoras que fazem essa relação comercial de contratação, né? Então, de fato, tem que ser feito aí um contrato com cada operadora, assim como no SMS hoje. E sim, é possível mandar o RCS, reforçando também, ele é muito parecido com o SMS, inclusive nas características de regras de opt-in. Então, você pode criar promoções, né, promocionar, fazer marketing direto, obviamente respeitando toda a parte de LGPD, de opt-in. Você pode mandar campanhas para seu cliente, para o seu usuário final. Então, o tempo de envio, sim, ele é muito rápido, e aí que é interessante é que você consegue, de fato, que é uma das grandes vantagens do RCS, você consegue ter todas as métricas, né? Então, você consegue saber, eu mandei essa mensagem. Primeiro, você consegue ver se aquele telefone tem ou não tem capacidade de receber o RCS. Depois, você consegue ver se você mandou a mensagem, se a mensagem foi enviada. Chegou no telefone dele, né? Se a mensagem foi enviada, depois você consegue ver se o usuário leu a mensagem, que é outra parte do funil. E aí também, reforçando o que até o Maida falou sobre o carrossel, se ele leu a mensagem, você consegue ver qual é a zona quente da navegação, né? Se ele leu a mensagem, onde ele clicou mais? Ele clicou no carrossel, no primeiro carrossel ou no terceiro carrossel? O terceiro é uma oferta? Então, sei lá, eu vou trabalhar isso internamente, como é que eu faço para melhorar, otimizar essa minha comunicação. Então, mas de fato, seria com os operadores de meio de uma contratação. Em relação ao modelo de contratação, queria complementar aqui, a gente passou desde o começo do ano convidando brokers e desenvolvedores de bots que estariam interessadas em serem brokers do RCS. A gente não pode abrir uma conexão para todo mundo que desejar, porque a gente precisa garantir padrões de qualidade. Uma coisa que a gente busca muito no RCS é que seja um canal que tenha a confiança do cliente. Então, a gente pessoalmente valida todos os agentes e garante ali que ele tem um selo de verificado de que é uma conta confiável, para que não vire um canal onde acontecem golpes e tentativas de coleta de dados dos clientes, de fraudes, como a gente vê acontecendo em outros canais. Então, a gente precisa, sim, selecionar alguns parceiros que vão nos ajudar nesse processo. Agora, esse tema de ter contratos, de precisar fazer contrato com cada uma das operadoras, isso cabe somente ao broker. Na hora da marca que for contratar,
o RCS para fazer um disparo, ela faz somente um contrato com o broker. Toda essa parte burocrática fica por trás desse alinhamento entre os brokers e as operadoras. A gente está nesse momento fazendo testes com alguns brokers que manifestaram interesse, que trouxeram volumes maiores de oportunidades de negócio que estavam aderentes ao que a gente buscava para o RCS, e agora a gente está pilotando, já tendo aí os primeiros resultados, que assim que possível a gente compartilha também com o mercado, que tem bastante coisa boa acontecendo. Perfeito, perfeito. Ô Lucas, eu queria aproveitar, não sei se o Walter quer explorar um pouco mais esse tema, mas você falou o tema dos brokers, né? Como é que funciona hoje o processo de seleção, né? Para um broker tradicional de SMS, que queira se tornar um broker de RCS, qual é o processo, como ele deve seguir, quais são as regras, o que é avaliado, né, para definir se aquele broker de SMS, por exemplo, poderia se tornar um broker de RCS? A gente buscou avaliar primeiro quais eram as oportunidades de cases que esses brokers poderiam trazer. Então a gente fez um convite, a gente vem batendo papo desde o começo do ano com todos os brokers que já trafegavam no SMS e mais convidando outros brokers que faziam desenvolvimento para WhatsApp, para Facebook Messenger, entender oportunidades que eles tinham. Um erro que a gente vê acontecendo no mercado e que a gente precisa se precaver, e a gente tem trabalhado com os brokers fortemente nisso, é não tratar o RCS como ele tratava o SMS ou como ele trata o WhatsApp. São tecnologias diferentes e com usos diferentes. Se ele pegar simplesmente uma régua que ele tinha no WhatsApp e jogar para o RCS, ele não vai ter o potencial de resultado que ele teria usando todas as funcionalidades que você tem no RCS. O RCS é uma interface muito mais rica, com muito mais possibilidades. Então, como o próprio Maeda falou, se você pega e manda só texto, manda só imagem, você vai ter ali um potencial de resultado muito mais baixo. Não é isso que a gente quer. A gente quer agora que os brokers nos ajudem a fomentar o uso máximo, o potencial de uso máximo desse canal. E a gente sabe que os primeiros cases tendem a ser muito importantes para a evolução dessa tecnologia. Então, a gente quer criar cases que usem todo o potencial do RCS, que tragam retorno, enfim, e com isso a gente consegue construir cases que atraiam outras marcas interessadas, né? Então, a gente está olhando muito potencial de mercado, tanto em termos de uso, de cases de uso de fato, quanto de volume. Esses foram os principais pontos que a gente observou, e claro que todos os pontos de empresas que garantam que estão usando os dados da forma adequada, respeitando todas as normas e legislação vigente, enfim, esses são os principais pontos avaliados. Perfeito. Vamos continuar entrando no tema que está interessante. Você falou muito em cases, Lucas. Lucas, Walter, o Silvio também, Fábio, vocês teriam para compartilhar conosco aqui alguns cases relevantes no Brasil? Né? Quais cases a gente pode destacar? Exato, a gente ainda não pode falar de cases de outras marcas, que a gente precisaria da autorização delas, e muitos cases ainda estão acontecendo. Então, se a gente falar qualquer número aqui, a gente pode prejudicar dados da empresa, mas a gente pode compartilhar cases da própria Vivo, né? Se a gente tem mais flexibilidade para compartilhar. A gente fez 2 testes, particularmente na Vivo, que foram bastante interessantes. Um foi no começo da pandemia, teve lockdown, e a gente quis aproveitar o RCS para comunicar aos clientes da Vivo quais eram os canais de relacionamento que ele poderia usar para falar com o operador e para resolver qualquer questão que fosse necessária, enquanto as lojas estavam fechadas, por exemplo. Então, a gente ofereceu ali os nossos canais digitais, central de relacionamento, e a resposta que a gente teve foi muito positiva. É claro que é difícil a gente comparar com outros canais, porque esse tipo de comunicação não tinha acontecido antes, mas a gente fez mais recentemente uma campanha de venda de aparelhos, em que a gente fez um teste com um grupo de controle comparando o SMS com o RCS. A gente chega a ter 4, 5 vezes mais conversão quando fala do RCS. O que é esperado, o que é muito natural, né? Quando você está falando de uma experiência de compra, se você tem ali uma vitrine de aparelhos, onde você pode clicar, ver foto, ver as funções de cada aparelho, fica uma experiência de compra mais rica e que naturalmente acaba alimentando esse funil, gerando mais conversões. Agora a gente espera sim, a gente já está trabalhando com os nossos parceiros, tanto com os brokers, quanto com grandes marcas que estão fazendo testes, para poder compartilhar com o mercado aí nas próximas semanas cases com números de outras marcas que não sejam só a operadora. Agora as operadoras acabam sendo um anunciante relevante, porque as operadoras todas elas são grandes anunciantes, elas investem muito em publicidade, elas compram muita publicidade, então a gente acaba tendo a oportunidade de testar em casa numa escala bastante relevante. E eu posso complementar também o Lucas, né, Matheus, que é interessante.
que é justamente a gente vai ver, a gente está aqui ansiosos também, porque a gente tem um pipeline aí com muito interesse para entrar com casos de uso agora na Black Friday, né? Então, é uma oportunidade. Então, a gente está justamente esperando para ver algumas marcas entrar na Black Friday, a gente vai olhar os resultados. Então, a gente está super ansioso também para acompanhar isso. Complementando aqui, acho que uma coisa que a gente já aprendeu e que é legal ter em mente, que assim como as empresas vão aprendendo e vão evoluindo e vão melhorando a comunicação, a linguagem, ou aproveitando o máximo do conteúdo ou da possibilidade que o RCS tem, os clientes também vão começando a aprender. Então, nas primeiras campanhas que a gente teve, ele tinha um retorno. À medida que a gente foi aprendendo a melhorar essas campanhas e os clientes também foram se acostumando, essa conversão foi aumentando. Então, é uma curva de aprendizagem tanto do anunciante, da empresa que está fazendo a comunicação, quanto do cliente. Então, comparando os clientes com as primeiras mensagens que eles receberam, com uma segunda ou terceira mensagem que ele recebe de RCS, ele já começa a ter um conhecimento um pouco maior. Então, a conversão vai aumentando à medida que tanto empresa quanto cliente vão se acostumando com o RCS. Obrigado. Certíssimo. A educação do mercado é fundamental aqui. Com o tempo, tanto clientes quanto operadoras, a gente vai aprendendo e a gente ajusta o modelo. E isso é fundamental para esse mercado disparar, para esse mercado acontecer. Bom, a gente falou bastante em vantagens do RCS, né? Bastante coisa boa, alguns exemplos de possibilidades de uso do RCS, mas, e até uma pergunta do pessoal aqui que está interagindo conosco, a gente não falou muito, foi de desvantagens do RCS, né? Se é que existe, né? A gente sabe que uma das grandes dificuldades do RCS ser difundido no Brasil, né, foi justamente o tempo que levou para a gente culminar num acordo aí entre todas as operadoras. Esse foi um fator também que custou para o RCS para o Brasil. Quais vocês enxergam que são as desvantagens e quais são as próximas barreiras que esse canal, né, vai enfrentar para ter um uso realmente difundido e poder rivalizar, né, vamos chamar assim, com o WhatsApp, como a gente estava citando aqui? De fato, esse ponto eu queria comentar, porque ele é interessante. De fato, demorou bastante quando você está falando de um alinhamento entre as 4 maiores operadoras do país e o Google. Não é uma negociação que acontece da noite para o dia, né? De fato, ela é mais complexa, mas eu acho que isso acabou sendo positivo para o produto final que a gente levou para o mercado. Nesse tempo que a gente passou em todas essas rodadas de negociação, a gente conseguiu criar um modelo comercial que seja muito vantajoso para as marcas. Essa foi uma questão que todos nós, das operadoras e do Google, brigamos para que ela acontecesse. Todos nós flexibilizamos tudo que foi possível para criar um modelo comercial que seja de fato vantajoso. E isso só foi possível porque a gente passou um tempo interessante observando o mercado, observando o que os anunciantes estavam buscando, o que as marcas precisavam quando elas compravam um canal de relacionamento direto com seus clientes. A gente passou observando a concorrência para criar um modelo que fosse mais interessante. Então, de fato, a gente acaba tendo bastante vantagem e isso é um motivo de muito orgulho para todos nós aqui desse grupo, que a gente criou um modelo comercial que é bastante interessante para as marcas. Agora, claro que existe desvantagem. Fico feliz que, pelo menos por enquanto, a gente enxerga poucas, mas acho que a principal desvantagem nesse momento ainda é o parque, né? É uma tecnologia que a gente começou agora a difundir no mercado, então a gente ainda tem um parque reduzido quando você está comparando com os 2 principais rivais, aí se é que a gente pode chamar assim, o SMS e o próprio WhatsApp, que são tecnologias presentes no mercado há muito mais tempo e que, por consequência, tem um parque aí de adesão maior. Então, acho que essa é a principal restrição que a gente enfrenta hoje, seria a principal desvantagem do produto, porque em relação a todo o restante, acho que ele tem características que realmente são muito positivas e que trazem bastante vantagens para as marcas que aderem. Quando você fala de futuro, quais são as barreiras que esse canal deve enfrentar no futuro, eu, como alguém que trabalha no mercado publicitário já há algum tempo, a gente vê que o mercado publicitário brasileiro gosta muito de falar de inovação, né? Então, toda vez que você tem uma tecnologia nova chegando no mercado, você vai para todos os eventos do mercado publicitário, você tem painéis e fóruns de discussão sempre falando sobre isso, fomentando essa inovação. Só que, na prática, as marcas acabam investindo da mesma forma que elas sempre investiram, elas têm muito receio de testar tecnologias novas, né? Ela tem uma verba ali limitada, ela vai tirar a verba de onde ela bota, ela conhece o resultado para apostar em alguma coisa nova.
demora muito para acontecer. Eu trabalho hoje vendendo mídia, já trabalhei vendendo mídia em outras plataformas, e a gente vê isso, né? A gente vê, até quando você fala do mercado publicitário como um todo, a TV ela ainda tem 70% do share de investimento em publicidade no país em 2020, com tantos outros canais disponíveis, mas isso acaba acontecendo pelo modus operandi do mercado publicitário, que é o grande foco do RCS, né? O RCS é um canal de marketing, de atendimento também, mas a gente acredita bastante no fórum de marketing. Então, se a gente vê que as marcas demoraram tanto para aderir, por exemplo, ao próprio WhatsApp for Business, você não tem ainda um uso massivo, né? Você tem cases, mas não é massivo como poderia ser. O RCS acho que é a mesma coisa, acho que esse é a principal barreira, é mostrar para os anunciantes que sim, ele é muito mais interessante, que ele tem uma vantagem competitiva, comercialmente falando, muito maior do que qualquer outro player, mas até os anunciantes terem aí o ímpeto de testarem uma tecnologia nova, acaba não sendo tão rápido quanto poderia. Mas é como toda tecnologia nova que é lançada, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente tem agora um oceano azul de oportunidades para as primeiras marcas que chegarem e que testarem. Elas vão testar, vão entender o potencial e vão conseguir ter resultados cada vez melhores. Quem for deixando para depois, claro que vai ter mais dificuldade posteriormente. Lucas, não sei se o Fábio, o Walter querem complementar. Se não, pessoal, dado até o contexto, né, do nosso evento aqui, vocês teriam, e aí para todos vocês, algum case ou alguma aplicabilidade que a gente poderia compartilhar com o público aqui do RCS para o segmento de cobrança, de crédito e cobrança? Tem um monte, né, gente? Mas eu vou deixar o pessoal falar aí, depois eu entro também. Fala você aí, Silvio. Fala aí, Silvio. Você é o cara. Eu já entrei, né? Já entrei, Evaldo, então eu vou falar, né? Tô aqui, você já tá aí, né? Olha como é que eu penso, né, Matheus? A pergunta é muito boa, né? Olha como é que eu penso, né? Eu penso o seguinte, que o RCS, né, e até um pouco fazendo aí, respondendo até complementando a pergunta anterior também, né, que eu não cheguei a falar, mas veio agora na minha cabeça sobre desvantagem e vantagem. Eu acho que no final, não tem as vantagens e vantagens, é muito sem o caso de uso que tem um fit melhor, né? Então, por exemplo, se você pensar, todo o caso de uso que você tem no SMS hoje, ele pode ser migrado para o RCS. Né? Então, assim, você pensa o seguinte, o SMS hoje ele é restrito, né? Ele não é conversacional. Você pode até interagir, digite 1, digite 2, você pode até interagir um pouco com ele, mas ele não é um cara conversacional que você tem aquela coisa, se sente confortável para você fazer uma negociação, você comprar alguma coisa. Então, alguns exemplos. Então, o exercício, ao invés de você ficar pensando o exercício de ficar pensando em casos de uso, é mais fácil pegar assim, não, eu sou uma empresa, eu mando muito SMS minha base. O que eu mando de SMS minha base? E a partir daí, você cria os casos de uso, né? Então, você parte já de alguma coisa. Então, se você, por exemplo, é um banco, sei lá, então, acho que o banco, assim, eu gosto muito, eu uso o SMS, né, para ver as notificações das compras que eu faço, né, no cartão de crédito, então ele mexe, isso me ajuda. Até porque quando eu quero lembrar uma coisa, eu vou no inbox do SMS e olho lá como fosse um extrato, né? Quando eu comprei, quanto foi. E é interessante porque aquilo ali é muito bacana, como o caso de uso SMS, você manda mensagem só e percebe. Mas se, por exemplo, você pode criar um botão ali, né, carrossel, um botão explicando que, não, alerta de fraude. Isso eu não reconheço uma fraude. Imagina o tempo que você ganha de redução de custo para um banco, onde você fala que não reconhece uma fraude, onde você não precisa ligar para o call center. Você não precisa entrar no aplicativo, você clica ali e você consegue rapidamente, dependendo do tão rápido você pode até talvez travar lá, se tivesse pode travar lá até o fraudador, né, na hora, né? Você recebe que não recebe, você fala, não, isso é uma fraude. Então, é só um caso de uso, é difícil você pensar porque traz oportunidades novas que a gente nunca tiveram, né? Então, por exemplo, se é uma companhia aérea ou qualquer um serviço de varejo, a gente brinca muito, né, do serviço de varejo, você compra uma televisão, né, no varejo. Como na televisão do varejo, você recebe, você vai receber o status de compra, o status de entrega, tal. Você não quer aproveitar e comprar um cabo HDMI, sua TV, um suporte para sua TV também. Então, você entra a partir de uma venda, você começa uma outra conversa, de uma notificação, uma outra conversa, e você começa a gerar um upsell, começa a fazer um cross-sell dos seus produtos. Então, são coisas que, se você preparar e, finalmente, pensar as pessoas que estão das empresas, né, do digital, pensa em caso de uso. Talvez elas vão pensar em casos de uso que já existem hoje em outros tipos de aplicativos, né, como o Lucas comentou. Mas é um outro tipo de exercício, né, totalmente diferente de pensar, tá? Eu acho que os casos de uso saem em todos esses universos de SMS, onde a maioria deles você consegue reduzir
custos ou até aumentar a receita, dependendo do caso de uso. Acho que um outro jeito de pensar em casos de uso, que podem ser para crédito ou cobrança, é como é que a gente consegue aproveitar ao máximo o carrossel. O carrossel acho que é o estado da arte para a gente aproveitar ao máximo do RCS. E a grande vantagem dele é que ele oferece opções. Então, por exemplo, para uma negociação de cobrança, você pode mandar várias opções para o cliente de como é que ele vai querer parcelar aquela cobrança. Então, você dá uma opção no primeiro box, uma segunda opção no terceiro, no segundo, no terceiro e assim por diante. Ou uma opção para ele falar direto com um atendente. Então, tu tem que pensar em opções de crédito ou cobrança, também pensando bastante no carrossel, como é que ele consegue ter, dentro do próprio RCS, sem sair do aplicativo, conseguir navegar entre as opções que a empresa está oferecendo. Perfeito, Fábio, perfeito. Eu acho que o carrossel realmente tem que ser bastante explorado, né, dentro desse canal. Ele pode trazer um leque de opções aí para ofertar qualquer coisa, inclusive as próprias condições de negociação da dívida, né? Não sei se o Lucas, Walter querem complementar algo relacionado a esse tema. Um outro tema que surgiu aqui, pessoal, nos questionamentos, foi com relação à parte de monetização, né? O modelo de cobrança do RCS, ele já está definido? O usuário, né, que interagir, como ele paga? Ele é cobrado? Como é que funciona isso hoje? Essa é a pergunta de $1 bilhão aqui. Não, a gente tem um modelo hoje que a gente já está praticando no mercado. Claro que esse modelo a gente encara como piloto. A gente, de novo, pegou o que o mercado tem de necessidade, olhou como outros players trabalham, né, outros players de mensageria trabalham, e tentou criar um modelo que fosse mais simples e mais barato. Então, a gente criou basicamente um modelo que tem mensagem simples e sessão. Ele começa com uma mensagem simples, se o cliente responder em menos de 24 horas, é aberta uma sessão, e aí ele pode trafegar de forma ilimitada, sem custo adicional, só pagando esse valor de sessão, e essa sessão se encerra em 24 horas. Né? A partir daí, se houver uma nova interação, começa o ciclo novamente. A gente cobra em reais, um preço fixo, então isso é bastante interessante também para players que trabalham com outras plataformas de mensageria, que muitas vezes estão sujeitas à flutuação aí do dólar, por exemplo. Pelos testes que a gente fez, esse modelo fecha bastante a conta para os anunciantes, permite um ROI bastante positivo, mas a gente está entendendo o comportamento do mercado para avaliar todas as questões. Né? A gente não quer aqui criar um modelo que seja restritivo, que dificulte o mercado, então justamente nesse momento inicial de piloto, a gente vai observar aí como vai ser o comportamento para fazer qualquer ajuste se for necessário. Esse modelo, Lucas, ele é padrão entre todas as operadoras? Ou quando fechou-se, né, esse acordo, vamos falar? Acho que essa é uma outra grande vitória aqui inclusive, gosto de reconhecer o trabalho do Silvio, porque colocar as 4 operadoras numa mesma mesa e criar um modelo que seja como, claro, cada uma tem seus preços, né, cada uma pratica o preço de acordo com suas questões comerciais, mas o modelo que é trabalhado no mercado, ele é o mesmo. Imagina se cada uma resolvesse trabalhar com um modelo diferente, ficaria na cabeça do anunciante. A gente sabe que tem que ser simples. De novo, todas aquelas questões que eu comentei antes, da dificuldade que as marcas têm em trabalhar com inovação, imagina se ainda criar um modelo difícil. Então, a gente criou um modelo que é uniforme, que ele é transversal, o anunciante sabe quanto ele vai pagar do início ao fim, porque o modelo ele é o mesmo. Isso é bastante interessante. Ô, Lucas, você está exagerando, né, cara? Acho que vocês são super fáceis de lidar também, tá na mesma linha de negócio também, acho que... Mas sabe, eu queria só, sabe o interessante, eu queria só, não seria, seria meio que celebrar também, mas acho que é um ponto super interessante de cobrança, não para o broker, né, ou a marca, mas é legal, né, Lucas, a gente comentar também aqui, né, o Fábio aí também, o Walter, o Zero Rates, né, como um serviço da operadora, né, então o RCS, as operadoras deram gratuidade, né, no consumo de dados, então se eu sou um usuário pré-pago, então, e por acaso eu estou me movimentando, né, de um ponto para o outro, tal, e eu estou com o saldo zerado, e eu estou sem internet, sem saldo, sem internet, com a RCS você continua podendo receber mensagens, né, multimídia, né, isso tudo. Isso é uma grande vantagem, né, que a operadora está justamente promovendo esse serviço dela, né, para os seus clientes, seus usuários. É importante.
Exatamente, fica até o convite aqui para os clientes que têm celulares Android testarem o RCS, inclusive no P2P. A gente liberou o tráfego para todo mundo, justamente porque a gente quer fomentar esse serviço. É um serviço que traz uma série de benefícios. Então, o cliente que receber mensagens de marcas, é um protocolo que roda sobre a internet, é uma pergunta que eu recebo de vez em quando, sim, é um protocolo OTT, no limite, né? Ele roda sobre a internet, mas a gente fez questão de liberar o tráfego dele, tanto no P2P quanto no A2P, para o cliente poder trafegar aí e ter uma tranquilidade no uso dessa plataforma, porque a gente sabe que, de fato, ela tem bastante benefícios em relação a outros meios. E essa é uma outra grande vantagem, né? Porque a gente sabe que pré-pago nem todo mundo tem internet disponível, tem recarga disponível. Em outras plataformas que você é mais multimídia, no SMS você sempre consegue se comunicar, mas com as restrições do SMS. E outras plataformas multimídia, se o cliente não tem acesso a dados, ele não recebe uma mensagem. Como a gente fez o Zero Rating, qualquer cliente, independente de ter ou não franquia de dados ainda disponível, ele ainda consegue receber mensagens via RCS. Então, é um dos acordos que a gente fez, o Silvio ajudou a todo mundo chegar num consenso que os clientes têm Zero Rating. Então, é muito mais importante para esse cliente que está sem franquia de dados, ou está com franquia de dados estourada, ou sem recarga. Perfeito. Uma outra pergunta aqui que nós temos existe alguma previsão ou interesse, enfim, da Apple também aderir ao RCS? Essa pergunta também é a pergunta, junto com a pergunta milhão? de 1 milhão, né? Acho que é 2 milhões, essa aí, talvez. Isso é de 2. De 2, né? Não, o que, assim, a gente, não existe nada público, né, em relação a isso. Então, pode ser um processo natural, mas hoje a gente está focando, sim, no Android. A gente tem um caminho bacana aí do Android ainda, né? A gente está chegando aí, a gente está passando os 30% de penetração, né, da base de smartphone aí com o RCS no Brasil. E aí, com isso, a gente consegue já justificar, muitas marcas já estão utilizando o serviço. E você, quando você fala de um volume gigante desse, você está dizendo que é um volume desse tipo que você consegue fazer ativos, né? Você consegue iniciar campanhas. Então, é um canal que, hoje em dia, no mercado, você acaba não tendo um canal desse tão flexível para que você possa fazer campanhas, né, iniciar campanhas através disso. Mas a gente entende que os fabricantes, né, então, essa situação, ela começa pelo ecossistema Android, né? Então, justamente, as operadoras dos fabricantes. Os fabricantes já estão pré-carregando isso de fábrica, né? Se o legado, por exemplo, os usuários que já tem um telefone mais antigos, eles podem baixar isso no Play Store. Baixa o Play Store e ele passa a estar apto a receber aquela informação da marca, né, de forma automática, né? E a gente entende, por exemplo, a Samsung tem a parceria com a gente também, global, onde ela, inclusive no anúncio no Brasil que a gente fez, né, junto com o time aqui, né, justamente dizendo, junto com a Motorola e todos os fabricantes, dizendo que eles estão ajudando a acelerar essa adoção. Então, a Samsung tem trabalhado em fazer atualizações de versionamento, onde já o Samsung Message passa a já ter o recurso já de RCS também. Tá? Então, tem várias coisas acontecendo assim, então a gente está bem contente, o momento está bem acelerado dessa adoção. A gente está bem contente porque a gente está crescendo a adoção, as marcas estão gostando dos resultados e justamente estão surpresas com o impacto que elas podem, os usuários de RCS que elas conseguem atingir hoje em dia. Então, a gente está super satisfeito com tudo isso, né? Só, nós estamos chegando ao final e tem uma outra pergunta aqui importante, né? Uma grande preocupação constante no mundo corporativo, principalmente, mas não só, né? E reforçado até mesmo agora com LGPD e tudo mais, é a segurança das informações que trafegam no canal. Silvio, qual é o nível de segurança, né, das informações hoje que trafegam no RCS? Não, com certeza isso aí é super preocupante, né? Então, obviamente, como é que funciona até o processo de onboard tecnológico para a gente poder segurar isso, né? Então, quando um parceiro, né, um broker, né, e aí a gente fala assim, tem os brokers, né, que tem os brokers e tem as marcas finais, né? Então, o broker, quando que tem acesso à API do Google, quando ele entra e fala, não, quero ter acesso à API do Google, existe todos uns termos, né, de aceitação de uso da API, onde isso é super rígido, né? Então, assim, da política de uso super rígido
no que ele vai fazer com os dados também, com as informações dos dados dele também. Então, a gente consegue justamente, legalmente, a gente protege, né, o usuário final em cima disso, onde claramente o broker também repassa essas obrigações também para a marca no final, então o cliente final. Então, o usuário, né, no final da ponta, ele está sempre, está todo mundo super legalmente protegido, então não pode ter esse uso de abuso e tal. Em relação ao uso do lado do Google, nossa parte de criptografia e tal, como é que funciona, né? A gente trabalha tudo que é ambiente Google, né? Ambiente externo, né? Então, ele é criptografado, então, como está na rede da operadora, ela é toda criptografada. E aí tem alguns pontos dentro do Google que a gente precisa justamente usar os nossos algoritmos para poder justamente reduzir qualquer coisa de abuso ou spam. Tem uma série de regras que a gente tem, por exemplo, a gente tem adotado aí os mecanismos de algoritmo do Gmail, por exemplo, para reduzir os spams, o spam também, né? Então, a gente acaba tendo que abrir para poder garantir a segurança e o bom uso da ferramenta, né? Então, isso é muito interessante. A gente está até criando aí, a gente tem uma pastazinha no Android Messenger, no aplicativo, tem até uma pastazinha de spam, né? Então, você com as mensagens, quando a gente percebe que a mensagem ela tem um perfil muito estranho e tal, então a gente encaminha ela para uma pastazinha que não fica no inbox do usuário, justamente para poder reduzir essas fraudes, reduzir toda essa parte de uso incorreto, né, de malware, esse tipo de coisa, de phishing. Esse tipo de coisa. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final, faltam 4 minutos para acabar. Eu queria primeiro agradecer a vocês, Fábio, Lucas, Silvio, Walter, por compartilhar conosco um pouquinho aí do conhecimento e experiência de vocês. Acho que não se discute, né, os benefícios do RCS, né, com relação ao potencial que ele pode trazer para os negócios, já falamos alguns números aqui. A grande dúvida, eu acho que fica se a gente vai ter um canal dominante, né, como acontece, sei lá, no Oriente, né. Eu entendo que toda hora alguém tenta falar que a onda é essa ou aquela, mas o atendimento ao cliente ele não é um canal único, né? O chat, por exemplo, via web, ele não vai morrer, né, por causa do RCS ou do WhatsApp, né? O cliente ele quer falar com a plataforma que ele tiver, né? Então, o importante é a gente oferecer para o cliente aquele canal que ele se sinta mais confortável, né? Mas não há dúvidas do potencial que o RCS traz para os negócios, né? Vocês citaram aqui alguns exemplos, eu acredito também bastante. Agradeço novamente a presença, a participação de vocês, do público que interagiu conosco, e deixo aí, se vocês quiserem, uma palavra final aí, Alessandra. Pode falar, alguém quer falar? Silvio, pegou a palavra. Não, eu agradeço aqui, né, o convite novamente, e como sempre, quando a turma se une aqui, é super produtivo, né, de ter essa conversa para explicar, porque de fato é muito técnico, né, e eu brinco muito com o Lucas, né, que o Lucas é publicitário, né, então se eu tenho um perfil mais técnico, então a gente vira e mexe, o Lucas fica, cara, isso é muito técnico, ninguém entende, então é bom que o Lucas já ajuda muito a marketear em forma de deixar a forma mais simples de entender o protocolo RCS, todo esse projeto. E reforçando um pouco do que o Matheus falou, justamente o RCS ele é mais um canal, né? Acho que não acredito em dominância, eu acredito que vai ser mais um canal, porque no final o usuário, as marcas vão estar onde estão os usuários, né? Os canais que eles quiserem conversar, as marcas estarão lá. Então, mas eu acho que o RCS vai participar também, vai ajudar a participar nesse tipo de escolha também do cliente final. E agradeço novamente a participação de todo mundo aqui, tá? Bacana. Se mais alguém quiser pegar a palavra e falar, fiquem à vontade. Não? Obrigado, Alessandra, Matheus, Silvio, Maeda, Walter. Acho que foi sensacional esse bate-papo. É importante a gente ter espaços para falar sobre essa tecnologia no mercado. Convido todas as marcas aqui, parceiros que estiverem assistindo, a testarem. Tem muita oportunidade e contem sempre conosco. Obrigado do meu lado também, Lucas, Silvio, Fábio, Alessandro, foi bem, Elaine, foi bem educativo até para mim também. Aprendi bastante com esse painel hoje aqui. E reforço o convite do Lucas para testar a solução.
E temos que marcar outra dessas aqui logo, hein? Obrigado a todos, prazer estar com vocês. Aprendi bastante nessa conversa, espero que tenha sido bom para todos e também convido, mesmo convite, experimentem o RCS, acho que os resultados são surpreendentes. Bacana, gente. Eu também agradeço a cada um de vocês que contribuiu, que trouxe toda essa experiência, né, e o tempo, né, que vocês trouxeram para essas reflexões do RCS. O público está de parabéns também, ficou lá desafiando vocês o tempo inteiro, né? A gente teve bastante participação. Acho que o convite do pessoal participar mesmo durante o almoço funcionou. Estão todos aqui em polvorosas. Parabéns, vocês construíram um painel de muito conteúdo, muito bacana. E, para quem está do outro lado, não deixe de acompanhar todos os nossos conteúdos. E ainda dá tempo de convidar as pessoas para participarem do Business Revolution. Fica tudo disponível até sexta-feira. Se você é Premium, você ainda tem 30 dias para poder aproveitar, ver e rever todos os nossos conteúdos. E aproveite bastante, gente. Estamos no 4º dia, mas ainda tem bastante conteúdo pela frente. Às 18 horas a gente volta com um novo conteúdo ao vivo. E estamos aqui em todos os lugares na nossa plataforma CMS 365.